de Deus em João capítulo 17, versículo 1 ao versículo 6. Eu não iria pregar acerca disso, irmão, mas o Espírito Santo nos conduziu para isso, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: você foi chamado para manifestar a glória de Deus em tudo. Você foi chamado para manifestar a glória de Deus. Aleluia. João 17 diz assim, irmãos: Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim, como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, e a quem enviastes. Eu glorifiquei na terra, tendes consumado a obra que me destes a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Era Deus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já temos conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creio que me enviastes. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra de Deus em nome de Jesus? Uma palavra que o apóstolo sempre declara, sempre diz que nós só podemos ir até onde nós já fomos, só podemos ministrar aquilo que já fomos ministrar. Amém? Aleluia. Você nunca pode ministrar algo na vida de alguém que você ainda não foi ministrado. E essa palavra, irmão, eu fui tremendamente ministrado com ela em uma reunião. Em uma reunião assim, Deus trouxe essa palavra, e ali Deus começou a falar, e ali eu comecei a anotar rapidamente algumas coisas que Deus veio fazendo ao meu coração. E eu vejo então que certamente essa palavra hoje ela é vinda do céu para nós, porque nós começamos assim a reunião aqui hoje, falando justamente sobre a necessidade de manifestarmos a glória de Deus em tudo que fizermos, em tudo que formos fazer. Nós temos que ter esse entendimento, nós temos que ter essa convicção de que Deus chamou a mim, chamou você para uma coisa nessa terra: manifestar a glória dele. Você foi posto aqui com esse intuito, querido. Eu sei que muitas pessoas no meio do caminho perderam foco, outras nem começaram, já começaram se perdendo. E eu penso que até algumas pessoas que já começaram assim, porque infelizmente herdaram isso dos pais, dos avós, por falta mesmo de alguém que viesse pregasse, alguém que viesse falasse, alguém que viesse ministrasse. Então essas pessoas já nascem em um berço onde não se tem um propósito, onde não se tem objetividade, onde não se tem o conhecimento da verdade de Deus. Mas eu penso que Deus está levando a igreja nesse tempo e esperando isso da igreja, assim posso dizer, que a igreja comece a entender e reproduzir essas coisas que Deus tem nos dado durante esse tempo de uma forma muito rápida, porque a verdade é que nós já não temos mais muito tempo para poder fazer a obra. Então Deus está nos levando a um lugar onde as coisas estão acontecendo de forma acelerada. O evangelho precisa ser pregado, precisa ser anunciado. As pessoas precisam começar a ter conhecimento de Deus. E uma das coisas que eu achei muito forte dentro aqui dessa palavra foi essa declaração de Jesus, que ele vai dizer o que é a vida eterna. Muitas pessoas hoje elas perguntam: pastor, o que é a vida eterna? Jesus aqui responde o que é a vida eterna. A vida eterna, ela consiste em conhecer o Pai e em conhecer Jesus. Agora, como é que as pessoas vão ter a vida eterna se muitas estão morrendo sem conhecer o Pai e sem ter conhecimento de Jesus? Elas morrem e não vão ter a eternidade, porque a eternidade consiste em ter o conhecimento de Deus e o conhecimento do Filho. E quem pode te dar isso é só o Espírito Santo. Nós ensinamos o que sabemos, reproduzimos o que somos, mas quem dá entendimento
Então, somente Ele pode dar para você e a mim o entendimento dessa palavra, a revelação dessa palavra. Mas o que eu quero enfatizar aqui nessa noite é a importância de manifestar agora. Se você pegar essa palavra e você começar a perceber, essa palavra ela corre, principalmente no versículo 1 ao versículo 6, de uma única forma. Jesus ele vem falando sobre a importância de glorificar a Deus. Jesus ele foca nesses versículos dessa realidade. Pai, eu te glorifiquei, glorifique também aqui. Senhor, que a mesma glória que eu tive antes que o mundo viesse a ser criado, Pai, essa mesma glória devolve a mim. Por quê? Porque aqui na terra eu glorifiquei o Senhor. Ou seja, durante todo o meu ministério, durante todo o percurso da minha vida, Pai, eu consegui fazer uma única coisa: manifestar essa glória que o Senhor me deu. Não foi outra coisa. Querido, eu quero dizer que você é assim. Presta bem atenção, vai até parecer um pouco heresia, mas não é, você vai entender. Assim como Cristo teve a incumbência, recebeu a incumbência de manifestar essa glória, a igreja também, por sua vez também, ela recebe essa mesma incumbência de manifestar essa glória. Essa glória que já foi lhe dada. Essa glória que já foi lhe dada desde o Éden. E que por um motivo foi perdida. Mas Jesus veio e restaurou, conquistou essa glória na cruz do Calvário, devolvendo ela à igreja. Então a igreja ela tem as condições para manifestar essa glória, porque Deus deu à igreja essas condições. Essa habilidade foi dada à igreja. Então a igreja precisa entender, eu e você precisamos entender, até parece que essa pregação ela é continuidade da pregação de domingo, sobre a importância de nós começarmos a qualificar este lugar em Deus e começar a fazer aquilo que Deus pediu para que façamos. Porque durante muito tempo, irmãos, a religiosidade nos cegou. A religiosidade impediu a igreja de avançar. Porque se tem uma coisa que alimenta a religiosidade, é a ignorância do povo. E durante muito tempo, irmãos, foi pregado nos altares que nós não deveríamos entender, nós deveríamos somente viver. Mas como que alguém pode viver alguma coisa se este alguém não entender? Porque a gente só vai desfrutar daquilo que a gente entende. A gente não desfruta de nada que nós não entendemos, irmãos. É a mesma coisa quando você compra, por exemplo, um aparelho de som, uma televisão, sei lá, alguma coisa. E de repente ali vem para você o quê? Um manual. Para você poder usufruir bem daquele aparelho, você precisa fazer o quê? Ler o manual. Então, à medida que você vai ler, e não só ler, irmão, mas entender. Esses dias eu fui montar para uma irmã. Eu sou ruim, irmão, para montador, sabe? Graças a Deus que Jesus me chamou para pregar o Evangelho. Não sou péssimo. E eu pegava aquele desenho, daquele negocinho tão simples, olhava e virava de ponta cabeça, e virava do outro lado, e virava do outro lado, irmão, e o negócio não saía. Eu falava, Jesus de Nazaré. E quem tem essa leitura, irmão, o negócio parece que chega e pega e faz. Aí na hora que eu pensei no pastor Reginaldo, eu liguei para o pastor Reginaldo, levei para o socorrer. Nessas alturas já tinha derramado café na cama da irmã, que eu estava ali para montar para ela um negócio no banheiro. Já tinha derrubado, já tinha feito uma sujeira assim, irmãos, o banheiro ficou parecendo um rio, irmão, um negócio doido. Eu abri mão, falei, não dá. Eu falei para a minha esposa, não dá. Acabou, joguei a toalha dele, deixa o Reginaldo bem, e aqui ele termina para a gente fazer as coisas. Mas quando você tem alguma coisa, você não tem entendimento, ainda que você leia, mas você não consegue entender, irmãos, é a mesma coisa que nada. Então, muito mais do que simplesmente ler a instrução, você precisa entender aquilo que está sendo falado ali. Querido, a mesma coisa acontece hoje com a igreja. A igreja, Deus está levando para este lugar, para este nível. Deus quer dar à igreja um entendimento que ela nunca teve. Não porque Deus não quis dar, porque ela não soube. Porque durante muito tempo a igreja se alimentou da ignorância. Não precisa de hoje nós entendemos que precisa sim. Aleluia, porque se você não buscar isso, irmão, você não vai ter nenhum terço daquilo que Deus tem para você na terra. Tem para você na terra. Eu falava isso no domingo, sobre a importância de vivermos, porque nós podemos, com toda a condição, falo isso, viver o anteposto do céu na terra. Se nós nos alinharmos com o céu, nós podemos desfrutar do melhor dessa terra em Deus. Presta bem atenção, querido. Podemos, você e eu, independentemente do nosso grau de escolaridade, independentemente da nossa condição social, independentemente da sua leitura, do seu intelecto, independentemente de qualquer coisa, se você começar a alinhar o seu coração ao coração
como um homem com espírito excelente, mas Jesus fala que João foi mais maqueiro. Aí depois João olha para Jesus, olha para a geração e diz: porém, eu digo que dos nascidos aqui, vocês ainda são maiores do que João, né? Por que Jesus faz essa ligação? Por que João era maior, mas nós agora podemos ser maior do que João? Por causa da graça, irmão. Porque nós temos o que João ainda não teve. João ele foi o precursor, ele veio preparando o caminho para que o Senhor viesse. Ele diminui, o Senhor não surge. Ele se esvazia, ele vive o que? O esvaziamento para que o Senhor então seja introduzido agora no cenário e comece então a pregar o Evangelho, comece sua vida ministerial. Mas por que nós somos ainda maior do que João? Presta bem atenção. E nós somos em Deus maior do que Daniel. Porque esses homens, irmão, o melhor que viveram, o mais que estudaram, marcaram a sua geração, marcaram o seu tempo. Esses homens não possuíam o Espírito de Deus como eu e você possuem. Esses homens não eram possuídos pelo Espírito de Deus como eu e você somos possuídos por Ele. Na dispensação da lei, os dias dos profetas, o Espírito estava sobre eles. Fala comigo, sobre eles. Mas hoje, irmão, a graça abundante de Deus, o Espírito não está mais sobre eles, sobre você. A Bíblia declara que o Espírito está em mim, em você. Então você entende que agora nós estamos muito mais capacitados, se assim posso dizer, muito mais dotados para fazer até mais do que eles fizeram. Agora o problema é: por que eu não faço? Porque primeiro me falta fé, irmão. Fé é aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Fé é aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Fé é aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Querido, durante muito tempo nós reduzimos ao mínimo o cristianismo. Durante muito tempo nós achamos que ser cristão é simplesmente levantar a mão e ir num culto, numa reunião e dizer: eu aceito Jesus, e no domingo se batizar. Agora que sou cristão, está aqui a Bíblia, está aqui para o ponteiro, para o gravar, agora não ser crente. Durante muito tempo é assim que nós classificamos ser cristão, quando na verdade está longe da essência do que é de fato. Está longe, irmão. E aí então nós viemos à igreja e ficamos anestesiados pela religiosidade, não vivemos e não partimos do princípio de Deus. Ficamos aqui no nosso comodismo, no nosso lugarzinho, no lugarzinho que o pastor preparou para você, e não no lugar que Deus preparou para você. Então muitos de nós nos contentamos em estar sentados, outros se contentam em participar do ministério e acabou. E acha que isso também é ser cristão. Eu quero dizer algo para você, irmão, que prega, que canta, que toca, que faz tudo. Você não deve se aperfeiçoar sobre isso. Você tem que se aperfeiçoar sobre tudo em ser realmente um filho de Deus. Porque se você for um bom filho de Deus, você será bom em tudo que você for fazer. Aleluia! E eu penso que é esse o lugar. Presta atenção, igreja. Eu vejo que não falta nada para nós, irmãos. Não, na verdade falta. Falta o que? Falta somente você pisar neste lugar e falar: Deus, é isso aqui, daqui eu não apelo, daqui eu não saio. É daqui que eu vou começar. O meu ponto de partida é este lugar chamado lugar de Deus, onde tudo acontece, onde o ambiente de glória é formado. O que falta para nós é isso, querido. Porque na maioria das vezes nós somos ministrados numa quarta, nós somos ministrados no domingo. Você vem para a igreja que tem hoje, quarta-feira, você recebe, você até se alegra. Mas na quinta-feira volta a ser o que era antes. Você volta no domingo, na segunda-feira volta o que era antes. Não! Você precisa entender que você precisa ser aqui, você precisa ser na sua casa, no trabalho, enquanto você mudar. E se eu e você entendemos o que Deus está querendo nos falar durante esses dias, sobretudo a importância de sermos filhos dele. Irmãos, a cidade de Piritiba-Mirim, o estado de São Paulo, a nação brasileira, será conquistada para Deus de fato. Presta bem atenção, será conquistada de fato, irmãos. Se as coisas não estão acontecendo lá fora, é porque estão travadas aqui dentro. É porque está travado aqui dentro. Porque Jesus, irmãos, em seus dias, você pode dizer: ah, pastor, mas Jesus é Jesus, né? Que nós não podemos esquecer que ele tomou uma posição humana.
achando que o fato de estar aqui me garante também na eternidade. Mas o que vai te levar para o céu não é o fato de frequentar uma igreja, mas é praticar a palavra de Deus. Porque se você só vem à igreja para cumprir tabela, você não passa de um religioso, você ainda não entendeu, meu filho. E como religioso, irmão, você será alimentado pela religião. Agora, se você começar a entender o reino de Deus, os valores e princípios deste reino, você vai começar a ser alimentado deste reino. E então você vai começar a manifestar a glória de Deus, ou seja, fazer com que Deus se torne conhecido através das suas atitudes, através da sua vida. Querido, é tempo de nós mudarmos algumas coisas, ou talvez muitas coisas. É tempo de nós avaliarmos algumas coisas dentro do nosso coração. Lembra que eu pregava no domingo, eu falava assim: Deus precisa tornar essa prioridade do nosso coração, porque nós somos a prioridade do coração de Deus. Querido, Deus fez tudo para nós e você. Você é a coroa da criação de Deus. Quando Deus terminou todas as coisas, Ele fez você. Quando Ele fez você, Ele coroou a sua criação com você. Você e eu precisamos entender, irmãos. Tem algumas pessoas que quando vai entrar para orar, quando vai buscar Deus, será que Deus vai me dar? Será que, irmãos, eu quero que você entenda algo. Você é a coisa mais linda que Deus pode fazer. Você é o tesouro do coração de Deus, irmão. Mas eu e você precisamos entender que Deus não vai responder a oração porque simplesmente eu não estou lhe pedindo. Deus vai responder a minha oração a partir do momento que eu começo a quê? A me alinhar com Ele. Senhor, os seus passos são esses, Jesus. Quais foram os passos, Jesus? Como foi que Jesus manifestou a glória? Como foi que Jesus viveu uma vida realmente glorificando o Pai? Que maneira Ele viveu? Jesus chega a afirmar: o meu alimento não é dessa terra, o meu alimento é do céu. Eu me alimento do céu. Estou na terra, mas me alimento do céu. A igreja tem que crer nisso, irmão. Você foi dado à terra, mas você não pertence à terra. Deus ele te formou do pó, é verdade, mas Ele soprou dentro de você o que eu sou devido melhor dele. E eu quero dizer para você, até o pó que Deus usou para fazer o pão, irmão. Segundo alguns teólogos, diz que foi o pó do Monte Moriá. Foi ali que Deus pediu, o mesmo lugar que Deus pediu para Abraão levar Isaac. Moriá, no hebraico significa lugar da adoração. Até o pó que Deus usou para fazer o homem foi o pó da adoração, irmão. Por isso, se o homem não adora, ele não cumpre o propósito. Por isso que somente o verdadeiro adorador ele consegue manifestar a glória. Como religioso você não vai conseguir. Irmãos, nós precisamos desfazer muita coisa, nos libertar de muita coisa. A igreja precisa ser renovada pelo Espírito verdadeiramente. Eu oro para que Deus nesses dias conceda para nós novos cenáculos, aonde o crente pensa de assistir novela para adorar Ele. Crentes que têm a capacidade de ficar 2 horas na frente de uma TV, irmão, você ficar 1 hora, meia hora na frente de diante de Deus orando e adorando. Não consegue ter a Bíblia. Como é que vai manifestar a glória, irmão? Como é que vai manifestar a glória? Como é que você vê que sua vida vai te bem melhor? Aí depois, irmão, temos que, meu Deus, aí começa a comer o pão de água na sopa, começa até a blasfemar contra Deus. Eu não vou para a igreja e nada acontece. Começa a culpar Deus até das suas possíveis desgraças. Deus não tem culpa de nada, irmão. Nós vivemos algumas coisas ruins na nossa vida por consequência dos nossos próprios
posso fazer isso, ainda que fazendo isso, ainda não seja para a glória dele, seja para a minha própria glória, para uma necessidade do meu próprio eu, de ser amado, de ser aclamado, de ser elogiado. Então eu já perdi o foco, ainda que eu suba para pregar, se eu não subo unicamente, exclusivamente para a glória dele, para manifestar aquilo que ele pediu que eu não manifestasse, senão eu estou pecando. Glória a Deus. Hoje Deus está querendo levantar homens e mulheres focados. Focados em quê? Em uma única coisa, homens de uma única só coisa, homens de um objetivo. Porque Deus é um Deus focado, irmão. Presta atenção, Deus é um Deus focado. Lá em Apocalipse, Deus quando fala que abriu uma porta para a igreja da Filadélfia, Deus fala assim: eu abri para ti uma porta. Deus não abriu duas, não abriu três, Deus não abriu 10, Deus abriu uma. Porque essa única porta que Deus abre, nessa única porta que Deus abre para a vida de um homem, para a vida de uma mulher, dentro dessa única porta tem tudo aquilo que você precisa até o último dia da sua vida. Então você e eu precisamos entender isso, presta bem atenção. Eu sinto o Espírito de Deus falar profundamente no meu coração, que nessa noite Ele quer que você mergulhe. Houve pessoas que tomaram uma decisão profética no domingo, mas hoje Deus quer que você mergulhe nisso, que você entre de cabeça e diz: Senhor, toma eu mesmo, pega eu mesmo, Senhor, verdadeiramente eu quero que o Senhor seja meu Senhor. Glória a Deus. Quantos aqui querem que Jesus seja o seu Senhor? Por favor, levante sua mão. Você tem ciência do que você está fazendo? Você tem ciência do que você está falando? Você tem ciência, maturidade suficiente para poder entender o que você está querendo? Porque querer que Jesus seja o Senhor significa: Deus, o Senhor será o meu único, absoluto dono. Ter Jesus como Senhor significa acordar de manhã e fazer o que Ele quer e não o que você quer. Chegar ao meio-dia, fazer o que Ele quer e não o que você quer. Chegar às 10 horas da tarde, o que Ele quer e não o que você quer. À noite, fazer o que Ele quer e não o que você quer. Nas madrugadas, o que Ele quer e não o que você quer. Será que você está disposto? Falava com a minha esposa: é tempo de nós vivermos pela palavra. É tempo de vivermos pela palavra, irmão. É tempo de se dar, pisar, caminhar. É tempo deles. E eu profetizo que Deus vai levantar homens como tais homens. Homens que viviam pela convicção, homens que viviam pelo saber, e não pelo sentir. Porque a fé sabe, a fé não sente. Homens que acordaram um dia com o decreto do meio, dizendo: vai tocar aqui as buzinas, os tamborins, vai tocar tudo, e aquele que não adorar será lançado na cova. Eu fico imaginando como aquele lugar cheio de gente. Não, muito mais que aqui. Cheio de gente. Entre esses também estavam alguns judeus. Alguns que diziam e se titularam adorador de Yahvé. E de repente o decreto, e de repente torna-se os instrumentos, as buzinas, e a massa toda dobra o joelho diante da imagem do rei Nabucodonosor. Dobra-se o joelho naquela tardezinha. Eu fico imaginando que aqueles 3 jovens pararam um do lado do outro. De repente uma sombrinha se faz. E os que estavam com o joelho dobrado tiveram a curiosidade, deram olhado para trás e viram 3 jovens de pé. Por causa da Bíblia, por causa da palavra. Talvez se fosse eu e você, nós iríamos dizer: Deus, o Senhor entende, né, Senhor? Eu quero viver. O Senhor também quer que eu viva. Então, Senhor, olha, eu vou fingir, tá? Eu vou fingir que estou adorando a imagem, mas Senhor, tu sabes o meu coração. Quantos crentes estão assim, irmão? Prostrados diante de coisas, circunstâncias, dizendo: Deus, o Senhor entende, o Senhor não é, Jesus. Na tua fraqueza, o Senhor diz: eu manifesto a minha força. Nem na tua fraqueza, eu e você temos motivos para poder trair Deus.
Porque na nossa fraqueza Deus manifesta a sua força. Mas aqueles 3 jovens disseram: não, aquela palavra. Eu fico com o decreto do rei dos reis ao invés de ficar com o decreto do rei. Aleluia! Se você tiver que escolher, sempre escolha o rei dos reis, irmão. Não fica com nenhum rei dessa terra, porque todos eles vão passar. Aqueles 3 jovens ficaram de pé, irmãos. Não traíram Deus. Sabe? Tem gente hoje que deixa muito fruto por causa do frio, por causa do calor, por causa da lama, por causa da preguiça, por causa dos demônios, dos infernos. Qualquer coisinha, volta, abre o meio do tomo, já volta só. A Bíblia diz que aquele que recebeu Jesus, que passou pela lavagem, se voltar para onde estava, semelhante a uma porta que toma banho e volta para a lama. Se você for lavado pelo sangue e permanecer aqui, irmão, não volta não. Quem volta é cão que volta para o vômito. Você não é cão, você é filho de Deus. Volta, agarre Jesus, agarre Jesus. Fica com ele, irmão. Não é fácil, não, mas é melhor com ele. Tem outro, irmão, tem, mas também tem vitória, irmão. Aleluia, eu tenho vivido isso aqui na minha vida. Às vezes é durante o dia, às vezes é durante a noite, às vezes durante uma madrugada, lutas. Mas o Senhor me permite no outro dia celebrar. Oh, e a celebração sempre é maior. Sempre é maior, irmão. Sempre, quando vem luta, Deus me permite celebrar. E as celebrações são maravilhosas, são coisas lindas. Aleluia. Mas você precisa entender isso. Esses 3 jovens ficaram. Quando foram levados diante do rei, ele falou assim: e agora? Quem vai entrar? Parafraseando, eles disseram assim: eu quero dizer uma coisa para você, meu rei. Morrendo ou não, vivendo ou não, para mim não importa. Deus continuará sendo meu Deus se eu morrer. Deus continuará sendo meu Deus se eu sair daqui. Deus é Deus. Você está entendendo? É tempo dos filhos. É tempo dos homens comprometidos com a palavra. Quem não presta bem atenção à palavra. Deus quer levantar homens assim, mulheres assim, que tenham uma aliança com Deus em primeiro lugar. Porque se você faz uma aliança com Deus, Deus cuidará das suas alianças com os homens, irmãos. Está entendendo? Se você tem uma aliança forte com Deus e honra essa aliança, irmão, tranquilo, Deus vai te honrar em todas as outras alianças que você for fazer. Falava hoje para minha esposa, uma questão de tempo, talvez quando eu não sei, eu escolhi com o ministério e com Jesus, porque ele tem uma palavra. Os demônios tentaram falar aqui, né, irmão? Não, o mal existe para que o bem vença. Meu coração tem que estar nele, no Senhor, porque eu viverei o melhor de Deus nessa terra. E o melhor de Deus, querido, não se compara com o melhor da terra, o homem. Não se compara, irmãos. A única coisa que eu preciso fazer é buscar manifestar essa glória. Deus me chamou para apresentar e não para substituí-lo. Tem muita gente que não está manifestando a glória de Deus porque está querendo substituir Deus nos altares, ou até fora do altar. Tem pessoas que não conseguem viver para Deus. Tem pessoas que não entenderam o chamado que Deus chamou elas para servir. Elas vêm e querem ter Deus acima. Elas querem tomar o lugar de Deus e Deus tomar o lugar delas. São pessoas que se frustram na vida, são pessoas que se frustram na caminhada, irmãos, que terminam seus dias não crendo absolutamente nada, quando não termina na macumba. Presta atenção, igreja. Jesus, em todo momento dele, em todo o seu momento, durante a sua vida ministerial, Jesus em nenhum momento ele quis tomar o lugar do Pai. Isso
embora Ele sendo Deus, irmãos, paradoxo aqui, mas a única coisa que Jesus se preocupou durante a sua vida ministerial foi com uma única coisa: manifestar a glória do Pai. Senhor, eu te glorifiquei, eu só busco fazer a tua vontade. Fazer a tua vontade. Eu nada faço que não vejo meu Pai fazer, eu nada falo que não ouço meu Pai falar. Jesus quis ensinar para a igreja como a igreja deve fazer, como a igreja deve andar, como a igreja deve viver para manifestar essa glória. E toda a promessa está também condicionada ao princípio de honra. Se eu amo a Deus, irmão, eu tenho todas as promessas de Deus sobre a minha vida. Por isso que quando a gente começa a entrar nesse lugar de Deus, a gente não precisa nem mais fazer campanha. A gente não precisa mais fazer tudo para campanha. E é isso que está acontecendo esses dias. Deus está manifestando o seu reino e as pessoas estão deixando de ir para a igreja para fazer culto de campanha, porque elas estão entendendo: para que eu vou fazer campanha? Para pedir alguma coisa que já é minha. Porque a palavra de Deus diz que todas as bênçãos de Deus são para nós, sim, em Cristo Jesus. E que Deus Pai nos abençoe em Cristo Jesus com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então não há mais necessidade de querer intimar Deus, de querer surpreender Deus. Olha, se o Senhor não fizer, eu não venho mais para a igreja, como Nazaré deu. Só que quando nós começamos a entrar nesse lugar, a gente começa a entender as coisas que estão lá. A gente já nem mais se preocupa tanto com as bênçãos, irmãos. Essa é a verdade. Porque a gente está num lugar em Deus onde as bênçãos elas vêm, onde até coisas que você não pede, você recebe. Glória a Deus. Porque a verdade é que o Pai conhece melhor a necessidade do que o próprio filho. Deus sabe da sua necessidade melhor do que você sabe. Por isso que tem coisas que você está pedindo e Deus não está dando, porque não é disso que você precisa. Você acha que precisa disso. E Deus não vai, irmão, presta atenção. Deus não vai te impor somente a sua necessidade, tudo mais. Deus vai impor do propósito estabelecido por Ele na sua vida. Muito mais do que suprir a minha necessidade, Deus ele vai realizar o propósito dele. Glória a Deus. Aleluia. É onde ele aplica a justiça. E justiça de Deus não é a minha necessidade. Porque para muito crente, Deus só faz justiça quando faz o que ele quer. Só que não é isso. A justiça não está ligada à necessidade do homem, mas sim ao propósito eterno do próprio Deus, estabelecido por Ele mesmo. Entenda isso, irmão. Eu perdi o meu avô, irmão, que me criou. E eu não tive a oportunidade de pregar esse evangelho para ele, porque eu não tinha entendimento. Eu penso, irmão, se eu tivesse pregado para ele, o quanto ele não teria vivido de Deus. Eu penso, se eu tivesse pregado para ele a palavra que Deus me deu hoje, pela revelação que Deus tem me dado, será que meu pai teria morrido e sofrido tanto? O que eu quero dizer com isso? Que você não pode morrer nessa condição. Tem gente que está vivendo uma condição que não tem nada a ver com a vontade de Deus e diz do jeito que Deus quer. Hoje eu perguntei para uma jovem, mas como você está? Do jeito que Deus quer. Então você está ótimo. Então as coisas estão maravilhosas. Ela virou para mim e disse: não, pastor, então eu mudo aqui a frase. Porque nós chamamos disso que nós estamos vivendo de vontade de Deus, irmãozinho, não é. A vontade de Deus está ligada a uma plenitude de Deus. Para mim e para a sua vida. Aonde a vontade de Deus já não vem sobre você, escute, você já não tem mais necessidade da terra. Quando você começa a ter entendimento da vontade perfeita de Deus para a sua vida, você começa a entender que você já não precisa mais tanto da terra agora. Inverte a terra que começa a precisar de você. Você sai de uma condição de mendigo e se torna provedor dela. Porque não foi você que foi feito para ela, é ela que foi feita para você. Então você sai dessa zona onde você está hoje, que chama isso de vontade de Deus. Começa a marchar como soldado, levante seus olhos, tenha perspectiva, tenha objetivo.
refletir aqui, irmãos, presta bem atenção. Quando as coisas estão de fato bem aqui, elas começam a refletir na tua vida aqui. Eu não estou dizendo que você vai ficar isento de provação, de tentação, de problema. Não, não é isso. Mas o lugar que você está em Deus, irmão, é lugar de paz. Porque esse lugar se chama reino de Deus. Eu acho tremendo quando algumas pessoas foram perguntar para Jesus: Jesus, onde está o reino de Deus? Oh, Jesus diz: algumas pessoas dizem que está ali, outras dizem que estão lá. Aí Jesus vira e fala assim: o reino de Deus está ali, não está lá. O reino de Deus está dentro de vocês. Está dentro de vocês. Está dentro de vocês. Às vezes nós não temos ideia do que é isso, irmão. O reino de Deus faz alegra todo Deus. Reino de Deus, poder governamental da soberana vontade de Deus. É isso que está dentro de você e dentro de mim. Nós precisamos pôr isso para fora. Igreja não é quatro paredes, igreja é você, querido. Põe isso para fora. Começa a determinar para os demônios. Demônio não tem mais jeito. Acabou seu tempo. Começa a levantar e determinar, irmão. Sai do lugar onde você sabe. Vem para o lugar que Deus preparou para a tua vida, Deus. Começa a manifestar agora, presta bem atenção. Começa a manifestar a glória de Deus agora. Por favor, começa a manifestar a glória de Deus agora. Não comece a usar a palavra, faz uso da palavra, queira a palavra, olhe pelo outro, põe as mãos, põe para fora. Oh! Deixa que esse pequeno chafarizinho de poder cair que você se torne um rio de abundância. Por favor, não se combine com gotinhas d'água, meu Deus. Tem pessoas que têm muita gotinhas d'água e já saem erradas. Meu filho, não, irmão. Por favor, é poder, é enxurrada, é poder de Deus. É encharcado, irmão. Não é isso não, chapa o cabeção, não, cabeção. Chapa, irmão. Enche, bebe todas. Fala para Deus: Deus, eu vou usar e abusar do Senhor aqui hoje. Eu quero sair daqui, Senhor, mais cheio. E vontade de pregar com ele, eu comecei ainda, eu estou aqui ainda no começo. Necessitamos entender para produzir, reproduzir aquilo que Deus quer que reproduzamos. Para entendermos a perfeita vontade, precisamos passar pelo Calvário, pela cruz, pois é ali que o homem obtém a verdadeira visão da vontade de Deus. A vida, irmãos, é um processo. Primeiro a semente, depois a espiga, e depois os grãos das espigas. Marcos 4, verso 24. E no reino do Espírito, entenda bem esse processo, ele pode ser assim, imediato. Você já entra como uma pequena semente, depois você se torna o quê? Uma espiga, e a pouco você sai com um grão cheio de espiga. Isso aconteceu com essa samaritana. Ela não participou de nenhum seminário, ela não precisou frequentar 7 cultos, ela não precisou ir para a faculdade de teologia, ela não precisou de nada, irmão. Ela teve com Jesus ministrou na vida dela, para quando ele entendeu, ele entrou no lugar de Deus, com uma pequena sementinha, e ela foi produzindo, ela foi vivendo 30, 60 e 100 por ano. E aquela mulher chega cheia de gás, irmão, ela sai cheia de poder, a um ponto que esqueceu até o cântaro dela de água. Saiu correndo, chegou na Samaria, já começou a pregar Jesus. Eu encontrei o cara falou tudo da minha vida. Ele é aquele que há de vir, é ele o Messias, e a cidade não toda abolição, como sabe, irmão. E o que eu penso é que essa mulher não está dentro da casa do povo, de forma portão, enfrentando até mesmo as esposas dos maridos que não eram dela. Tem gente que está na terra falando que quer. Desculpa a ilustração forte, mas é verdade. Ah, pastor, eu não sei o que fazer, irmão, sabe se é bom, irmão. Volta para Jesus de coração. Mas entrega para Ele mesmo. Tenha coragem de falar: Jesus, o Senhor é meu dono, eu não quero fazer mais nada do Senhor.
com a voz eu não faço. Nem na cama eu levanto. Cara, começa a fazer esses negócios. Chato mesmo. Antônio cabeção. Começa a ter essas pegadas com Jesus. Jesus, hoje eu não preparo. Se o senhor me falar comigo, não levanta a cama. E se eu for mandar de fora, eu não vou. Pai, eu sou aleluia. Loucura, né, irmão? Vocês estão brincando com Deus? Vocês acham que Deus está brincando com a gente? Não. Fica aí, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor nada, irmão. O Senhor. Verdade. Porque, gente, eu falo isso e eu creio no que eu estou falando, irmãos. Você vai para o irmão, já estou indo para ele, tá? Vocês querem que eu pare? Eu continuo um pouquinho só. O que dá 5 minutos? Levanta as mãos. Dá 5 minutos. 5, 10, nós precisamos ir para esse lugar de Deus. Precisamos ter uma visão do reino para servir as pessoas. Escuta, precisamos ter uma visão do reino para servir as pessoas. Nós vai ver isso de uma maneira muito clara em Atos 26, versículo 13. O apóstolo Paulo, porque ele foi o cara que mais serviu, irmão. Eu acredito de verdade que depois de Jesus, o cara que mais deu trabalho para o inferno foi Paulo, no Novo Testamento. Irmão, eu acredito que quando Paulo dizia: combati o bom combate, guardei a fé, agora vamos buscar a minha coroa, e quando ele disse amém, o inferno gritou aleluia, já não aguentava mais esse cara. Que bom que ele vai partir aqui. Porque se teve alguém que deu trabalho para os demônios, foi Paulo. Por quê? Porque foi um cara que teve a visão do reino. Escuta, irmão. Quando você adquirir a visão do reino, você não vai conseguir mais ficar parado. Aleluia. Você não vai se manter capaz de ser que nem os católicos são nos domingos, comedores de hóspedes. Os papas hóspedes, você não vai. Que tem crente hoje está aqui católico, irmão, só viu no domingo. Porque se não for um culto no domingo, o seu morreu para o inferno. Você vai para o inferno mesmo que culto. Se você não se converter e pegar a vida de verdade para Jesus. Desse jeito. Tem pessoas que vêm culto, mas que estão obrigadas a uma cara tão feia. Não sei se isso é normal. Às vezes pode ser normal, isso é feio mesmo, né? Mas tem gente que é feio no culto, irmão. Se o papai estiver tirando foto, irmão, ele buscar você na eternidade, você vai ficar doido. Porque não adianta passar sombra, não adianta passar batom, não adianta passar. Não adianta. Nem com toque você vai conseguir. Tem pessoas que não se sentem prazer na casa do Pai. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração diferenciada. Uma geração que está tendo a visão do reino. Está entendendo a necessidade do reino. E por conta disso já não consegue mais ficar nas suas casas presas. Não é nem lidar com essa família. Não é nem lidar com essa família. Não. É nem da minha família, sim, mas vamos servir o reino. Eu e minha casa verdadeiramente serviremos ao Senhor. E que não domingão no postão. Irmão, tem crente que está pagando o dízimo para o diabo, sem saber. Não diziam na igreja, diziam para o diabo em casa. E chama Jesus de Senhor. Senhor por quê? Senhor nas horas de dor? Senhor só quando dá dor de barriga, irmão? E outras coisinhas mais, tá bom? Pelo amor de Deus, a gente está brincando, irmão, com fogo. Nós não temos visão do reino. Falamos que não somos mais religiosos, agora somos do reino. Vem do reino. Ter visão do reino é enxergar as necessidades do céu. Olha só, para com a terra. É dar uma resposta para a sociedade. A igreja
dizia a mim, eu falava para ele assim: Luiz, nós estamos com um projeto da sopa, mas o meu sonho mesmo que está dentro de mim, eu falei, já estou colocando isso dentro do coração de algumas pessoas que estão mais próximas. É nós temos aqui na cidade um restaurante comunitário onde nós não vamos cobrar nada para poder dar de comer esse povo, em um lugar decente. Escuta, irmão, um lugar decente. Não é porque eu vou trabalhar com pobre que eu vou. Não, eu vou ter que fazer um lugar legal. É como se fosse para receber o prefeito da cidade. Porque é assim que nós temos que trabalhar. Para tirar as pessoas do lugar onde elas estão. Para tirar as pessoas do lugar onde elas estão, eu tenho que entender que eu não posso dizer onde elas estão e permanecer lá. A única forma de eu trazer alguém para aqui, alguém vai fazer um favor. A única forma de eu trazer alguém para volta, estendendo minhas mãos dizendo: vem. Porque se ele estiver lá embaixo e eu descer aqui e ficar aqui, eu não vou conseguir também levar ele para o alto. A igreja não tem essas condições, irmãos. Nós podemos fazer muita coisa pela cidade, justamente pela questão da unidade. Ainda que somos uma igreja que, financeiramente falando, nós não temos muita condição hoje. Mas na unidade nós podemos muita coisa, irmão, que o dinheiro não pode. Como as igrejas da Macedônia. Eram pobres, porém eram ricas na graça. Eram igrejas que contribuíam tremendamente com a igreja de Jerusalém. Tudo que acontece no céu, Deus deseja manifestar na terra. Por isso que um homem que tem a visão do rei, igual ele consegue ficar parado. Porque ele começa a entender algo assim, dizer que tudo aquilo que está acontecendo aqui em cima, Deus chamou ele para poder manifestar aqui embaixo. Aí isso é muita loucura, eu tive um tempo maior para falar disso. Seja feita a tua vontade, mas sempre do mesmo jeitinho, na mesma proporção, na mesma dimensão que está acontecendo agora no céu. Não, escute bem. O que está acontecendo no céu agora? Você pode imaginar o que está acontecendo agora exatamente no céu, mas tudo é perfeito. Deus está dizendo que essa perfeição, que essa glória, que esse poder, que esse ambiente venha sobre a terra. Como isso será possível? Se eu e você parar de brincar e ser aquilo que Deus sonhou que fôssemos. Só assim. Entenda, irmão? Sai do casulo. Você tem condições. Deus te deu. Você pode. Você pode virar uma pessoa que está ao lado e falar para ela: você pode. Aleluia. Eu fico doido, irmão, com você que é ministério. Escândalo, terminou, não acabou, não tem nada. O que era isso? Estava gerando o quê? O que estava dentro vendo, irmão? Mas nada. Não são manifestações do céu, são exibicionistas da terra. Pessoas que oram em línguas, que fazem mistério, que vivem com profecias. Irmão, estou cansado disso, meu irmão. Isso para mim tudo é gases. Vento. Porque na prática mesmo você não vê. Está gravado. Eu fico pensando que nós estamos precisando viver dias como os dias de Pedro. Pedro, irmão, ele poderia ter vários defeitos. Pedro negou, Pedro afundou nas águas, Pedro cortou nele do cara, soldado mau, fez um monte de coisa. Mas esse mesmo Pedro, irmão, numa noite fria, a 11 graus abaixo de zero, ele voltou ao manto para se esconder do frio, não, para se esconder do povo. Em meio os soldados e o povo, a multidão, ele estava lá para ver o que estava acontecendo com o seu Senhor. Escuta aqui para mim, muito maravilhoso. Algumas pessoas olharam para ele e disseram: ei, você não é o menos, não? Não, não sou. Está passando aí? Mas você fala, você anda como um deles.
pessoas ainda conseguem olhar para mim e dizer assim: não, eu acho que eles não são. Precisamos ter a revelação de Deus. Somente assim adquiriremos uma identidade. O propósito de Deus é que glorifiquemos a Ele na terra. Irmão, tem muito crente que está esperando morrer para ir para o céu para adorar. Tem muito crente esperando morrer para ir para o céu, porque lá eu quero, Jesus, eu quero te glorificar. Irmão, se você não fizer isso na terra, você não vai fazer no céu. Não vai. Se a minha vida, se a tua vida não for um testemunho na terra, nós não entraremos no céu. Você não é nada. Ai, quando chegar no céu, pastor, eu quero voar os anjos. Ah, pastor, quando eu chegar no céu, pastor, eu quero andar em Jesus tão lindo, maravilhoso, belo. Você não vai fazer isso no céu, se você não fizer isso na terra. Deus quer mudar as realidades das nossas reuniões. Aleluia. A minha oração é que Deus comece a fazer gente louca, doida para a igreja. Aleluia. Já para os normais não estão adorando, Jesus traz para os drogados, prostitutas, por favor, enche a igreja deles. Que o povo que quando entrar, se jogar no chão, vai chorar, vai bater o pé, espernear, coisa gostosa. Os maiores adoradores foram os piores pecadores. Ainda que tenhamos muitas coisas assim, isso não significa para manifestar a glória de Deus, irmãos. Para nada serve. Tem muita gente que está esperando ter para servir. Você tem que servir para ter. Porque se você não serve hoje no que você tem, quando você tiver, você não vai servir isso. Ai, irmão, eu chego, não dá vontade de mas eu preciso parar em nome de Jesus. Quanto mais liberarmos aquilo que Deus nos dá, mais Ele se manifesta. Se você deseja viver a manifestação poderosa de Deus, começa a colocar fora aquilo que já escreveu. Não espere uma nova revelação, não espere uma nova unção se você não estiver usando nem aquela que Deus já te deu. A única forma de Deus te dar um novo é você colocando para fora aquilo que Ele já te deu outro. Oh, Jesus. Eu tenho falado para minha esposa que eu quero ser este homem, eu quero pregar dessa forma, eu quero levar as pessoas a este lugar de Deus. O lugar que Deus está me levando, eu quero levar a igreja, eu quero que a igreja venha comigo. Você já está, meu irmão. Estou indo para o café dos pastores agora, sabe? Você volta e vai carregar, né? Aí o menino é chato aqui, irmão. Amém? Quantos querem ir para o céu? Então você começa a viver a luta na terra. Por favor, entenda isso que eu estou falando. Se você não viver, se eu não viver aquilo que Deus quer que nós vivamos hoje, nós não vamos viver lá. Deixa eu pegar uma